Começa agora mais um Alesp Conecta, o Alesp Conecta de hoje especial, trazendo aí a prestação de contas dos deputados em tempo de pandemia de coronavírus. Eu recebo aqui na Rede Alesp o deputado Luiz Fernando Teixeira, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, seja bem-vindo dessa forma, de forma virtual. A gente conversa com o telespectador da Rede Alesp. Nós estamos respeitando o isolamento social, deputado. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Guga, quero cumprimentar todos os servidores da TV Alesp, os telespectadores da Rede Alesp, né? É importante esse canal para que a gente possa estar informando a população do que a Assembleia vem fazendo, do que ela está deixando de fazer, né? Qual é a nossa visão, o que nós estamos votando, aprovando, até porque a Assembleia não está parada. Deputado, é importante a gente começar esse programa falando um pouquinho de uma região tão importante que é a região que o senhor representa, o ABC Paulista. Como o ABC está se preparando, algumas cidades da região, inclusive, são recordistas no isolamento, segundo dados, né, da mobilidade que o governo do estado monitora. Como está a situação agora no ABC Paulista, em São Bernardo, que é a sua cidade, o seu reduto? Guga, o ABC, hoje os índices do ABC são alarmantes, né? O número de mortes pelo Covid, acima da média brasileira, acima da média do estado de São Paulo, e isso muito puxado por São Bernardo do Campo, né? Onde nós temos um grande número de infectados, um grande número de mortes, né? Hoje mesmo perdi uma grande amiga, Cleonice, né, que foi vítima do Covid-19 em São Bernardo do Campo, né? A grande verdade, Guga, é que as cidades não se prepararam, assim como o Brasil não se preparou, assim como o estado de São Paulo não se preparou. As grandes cidades do ABC, São Bernardo, Santo André, Diadema, Mauá, São Caetano, né, não se prepararam, né? Os prefeitos brincaram e hoje nós temos perdido muitas vidas, né, ali no ABC. Os índices de morte superam a capital, são os maiores do Brasil, estão acontecendo lá no ABC. Para você ter uma ideia, São Bernardo chegou a bater 14% dos infectados morrendo, né? Muito em virtude, Guga, primeiro de terem brincado no começo, né? Porque esse vírus ele surgiu em novembro na China. Nós temos voo daqui para a China, da China para cá, diariamente, né? Foi para a Europa e nós temos vários voos da Europa chegando no Brasil, sobretudo em São Paulo, diariamente, seja da Alemanha, da Itália, da França, né? Lugares onde a infecção, da Espanha, lugares onde a infecção gerou realmente um número muito grande de mortos. E para piorar, Guga, encontraram as nossas cidades despreparadas, né? Falo de São Bernardo aqui nesse momento, né? A atual gestão em São Bernardo sucateou a saúde pública, né? A gestão anterior do prefeito Luiz Marinho investiu o que nunca antes na história tinha sido investido de São Bernardo, trouxe médicos, equipou toda a estrutura da saúde. O atual prefeito, o ex-deputado Orlando Morando, ele começou a desmontar, ele prometeu, olha, vamos trazer mais 100 médicos, não trouxe mais absolutamente nada, né? Começou a fechar, começou a diminuir o atendimento, enfim. Hoje, para fazer um exame, a Rede Globo de televisão já mostrou várias vezes as filas quilométricas, né? São Bernardo, tal, Deus dará. Né? Santo André, da mesma forma. São Caetano, os maiores índices, assim, proporção população e infectados estão em São Caetano, né? Diadema, a saúde desestruturada totalmente, quarteirão da saúde, UBS, o município de Diadema teve para fechar, né? Então, aí chega essa pandemia
né, que acontece? O caos, né? E hoje realmente o maior número de mortes está acontecendo, as médias são, infelizmente, do ABC, da minha região, né? Porque nós temos uma safra de prefeitos que não são preparados para estar onde estão, né? E não levaram a sério essa pandemia, né? Diadema, ontem nós no Ministério Público, porque o prefeito queria flexibilizar. E do ABC todo é onde a saúde foi mais desmantelada. Chega a ganhar de São Bernardo, né? Está pau a pau. Quem está pior na saúde? São Bernardo ou Diadema? Mas Diadema eu acho que leva vantagem negativa nesse sentido. E o prefeito queria flexibilizar, né, essa quarentena instituída pelo governo do Estado e nós denunciamos isso no Ministério Público. Hoje o Ministério Público foi para cima e determinou que não é para flexibilizar absolutamente nada. Agora, é verdade que os nossos prefeitos também não fiscalizam nada, né? Porque você vai às periferias das nossas cidades, né? Diadema ainda está tendo pancadão, né? Aquela aglomeração nas periferias e tal. E o prefeito, não sei se está indo surfar, o que ele está fazendo. Em São Bernardo, da mesma forma, na periferia nossa tem muita gente na rua, e eu acho que o prefeito está preocupado em fazer live e que toda a assessoria dele, GCM, acompanhe as lives dele. Mas não está tendo uma fiscalização eficiente. Santo André, a mesma coisa, enfim. Né? Quando você destaca que nós temos cidades respeitando a quarentena, essas cidades são Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, né? Não longe de ser as maiores, que são, por acaso, as duas menores cidades do nosso ABC. Então, assim, a situação não é boa no ABC, não é muito diferente da capital, né? Não é muito diferente do governo do Estado. Né? Hoje, se a gente saindo já um pouco dali, né? Mas ainda falando um pouquinho ali, para você ter uma ideia, falta EPIs, falta vestimentas. Nós perdemos em São Bernardo dois médicos pelo Covid-19, um deles 32 anos, né? Essa semana que passou. 32 anos, não tinha nenhuma comorbidade, nenhuma outra doença, né? E morreu pelo Covid-19. Por quê? Porque os nossos médicos, nossos enfermeiros, os nossos heróis, profissionais da saúde pública, e eu quero aproveitar essa entrevista e render uma homenagem a todos os profissionais, né? Nós estamos fazendo quarentena em casa, mas tem algumas pessoas que estão ali pegando na massa, que estão ali se expondo as suas vidas, né? E estão morrendo por nós. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, paramédicos, enfim, essas pessoas da segurança pública e outros, mas, sobretudo, voltando aos médicos, né, sem nenhuma EPI, né, ou o mínimo do mínimo do mínimo. Mas por que isso, Fernando? Porque os prefeitos talvez foram pular o carnaval, saíram com suas famílias, porque o vírus chegou no Brasil em janeiro, né? E ao invés da gente fazer um isolamento, até porque o carnaval é muita aglomeração, o que os governantes fizeram? O Dória gastou milhões e milhões de reais para fazer o carnaval, para patrocinar o carnaval. Ele, pessoalmente, como se fosse um Pierrot ou um Arlequim, foi para o Rio de Janeiro pular o carnaval. Né, ao estruturar a nossa saúde, de importar EPIs, de pensar em respiradores, de pensar quais são as medidas que eu preciso tomar para proteger o povo, a vida e também para proteger a economia do Estado. Bem, deputado, o senhor comentava das periferias, a gente sabe que de repente nas periferias primeiro chegou o desemprego e a fome, a necessidade, para depois agora já está chegando o coronavírus também
como uma onda. Agora, eu mesmo aqui na região, na Zona Sul de São Paulo, existe uma das maiores comunidades que é Paraisópolis, e eu, quando eu passo, eu vejo as pessoas na rua, fazendo aglomeração, tem os bares. Você acha que a informação não chegou na população da gravidade desse vírus? Ou, de repente, eles acham que não vai afetar? Qual que é o maior problema hoje, deputado? Guga, nós temos um paralelo, né? O governador vem na televisão e diz: olha, precisamos ficar em casa. Nós que temos responsabilidade, que defendemos a vida, dizemos aos nossos liderados: fiquem em casa, não é brincadeira. E aí o presidente da República aparece na televisão e diz: gente, isso é um resfriadinho, isso é uma gripezinha. Pessoas ligadas ao Bolsonaro, pessoal relacionado a não mais ao lucro, né, empresários, fazem e prestam um desserviço, como aquele idiota do velho da van, né, como aquele estúpido dono do Madeiro, como aquele indigno publicitário Roberto Justus, que vem dizer o seguinte: olha, vai morrer uma meia dúzia, isso é natural, mas olha, não podemos parar porque a economia, né? Na verdade é o seguinte, nós temos que ver agora nesse momento a vida. Por que está na rua? Porque o presidente da República, a maior autoridade desse país, diz o seguinte: olha, isso é uma gripezinha, um resfriadinho, isso vai passar. Não podemos parar a economia, não podemos. Olha, o povo não sabe o que fazer. Um diz sim, o outro diz não, o povo vai pela sua cabeça e vai tomar cerveja na rua, vai fazer seus bailes. E para piorar, o poder público não fiscaliza, não está fiscalizando. Hoje, eu fiz uma denúncia na zona noroeste de São Paulo. Por quê? Porque pais e mães preocupados me denunciaram que na rua e bailão, comendo aberto. E aí eu falei: tá, mas e a polícia militar? Ah, dá uma passadinha e não volta mais. Né? Então, meu oficial, o comandante-geral, pedindo que tomasse providência naquela região, né? E, obviamente, se não tomar, nós vamos buscar responsabilizá-lo, porque quem exerce o poder de polícia é o Estado e a nossa polícia militar precisa estar atuando. Embora, quero dizer também, Guga, que a nossa polícia militar não tem máscara, não tem luvas, não tem equipamentos que possam defendê-los da contaminação, e eles são obrigados a estar expostos, né? No dia a dia, nas ruas das nossas cidades, fazendo policiamento ostensivo e fazendo abordagens. E já começamos, e temos casos de policiais que já se contaminaram. Isso mostra o despreparo e a irresponsabilidade dos nossos governantes em relação a essa pandemia. Muitas mortes vão acontecer, muitas vidas serão ceifadas, e eu vou dizer uma coisa: por culpa dos nossos governantes. O senhor citou, deputado, os governantes, né? Eu queria saber o que o senhor acha das medidas do governo do estado, né? Que adotou uma linha para que as pessoas fiquem em casa, mas já sinalizou que a partir do dia 10 de maio, uma semana depois do aumento aí, segundo eles, o pico acontece na semana do dia 3, talvez a liberação gradual do comércio. O que o senhor acha dessas medidas, deputado? Guga, me permita fazer essa leitura antecedente. O governo do Pois estado não. tomou medidas para prevenir? Nenhuma. Acabo de denunciar que os hospitais estaduais estão sem EPIs, sem EPIs. Quantos respiradores foram comprados no mês de janeiro, de mês de fevereiro? Nenhum. Os nossos hospitais do estado estão às mínguas. O Dória, já o ano passado, cortou verba dos hospitais referência nosso, só não fecharam a porta porque não podem fechar a porta. Então, assim, como é que eu tenho visto a ação dos governos? Primeiro é que nós só chegamos à situação atual de mais de 1.000 mortos, né? 1.300 mortos, se eu não me engano, aqui em São Paulo, né? Sem os números de hoje, isso deve ter aumentado muito, né? Mas Foi veja para bem, cerca de só 1.500, deputado, só para o senhor ter ideia, no total. 1.500 mortos
né? Por conta do quê? Por conta dos nossos governantes não terem se preparado, porque poderia ser um número muito menor. Basta tirar dessa conta os inúmeros profissionais de saúde que pegaram o Covid por falta de paramentação, né? Falta de luva, falta de máscara, falta de avental, falta de gorro, né? Enfim, todos os paramentos obrigatórios quando você vai enfrentar um vírus. Os nossos profissionais da saúde estão indo à guerra sem nenhuma arma, né? Tomaram até o estilingue deles. Então, Guga, assim, a primeira fase foi não nos antecipamos. Segunda fase, eu acho que a posição que o Davi Uípe recomendou ao governador que tomasse, que foi o isolamento horizontal, ela é corretíssima, né? Diga-se passagem, temos aqui que fazer as devidas ressalvas, né, e elogios ao sanitarista, ao sanitarista não, ao infectologista, doutor Davi Uípe, né, um grande médico e que recomendou ao governador que não brincasse com isso, diferentemente do presidente da República. E o governador tomou a decisão acertada de isolamento. E quanto mais poderia fazer o que não fez, né? Assim, não está tomando, demorou para tomar decisões, demorou demais para equipar as nossas, por exemplo, gastou dinheiro horrores em hospitais de campanha, né? Quando poderia ter reaberto alguns hospitais que estão fechados, né? Como dos ferroviários na Zona Norte, né? Na Zona Oeste, perdão, poderia ter equipado os já existentes para ampliar suas capacidades, né? Por quê? Porque termina esse coronavírus, já está lá, né? E é muito mais barato. O que ele fez? Montou uma grande lona, um grande investimento que, ao final dessa pandemia, vai ser jogado fora esse dinheiro. Então, assim, e nenhuma medida, Guga, para mitigar os efeitos na economia do nosso Estado. Nenhuma. Por exemplo, eu tenho uma proposta na Assembleia Legislativa para abrir os pedágios. Por quê? Porque hoje quem está circulando nas rodovias do nosso Estado são caminhões, levando produtos, levando a produção para os grandes centros e tal. O que acontece? O custo do pedágio em São Paulo eleva o custo do transporte de alimentos, de produtos e tal. Esse momento é o momento que nós tínhamos que mitigar os efeitos dela. O que o governo poderia fazer? Sentar com as concessionárias e dizer o seguinte: não vamos cobrar durante essa crise, né? E como é que ele compensa as empresas? Prorrogando o contrato dessas empresas, calculando qual foi o prejuízo que elas tomaram de não ter cobrado por esse período, né? E que a gente imagina que não seja um longo período, mas mesmo que fosse médio e longo, como é que eles poderiam reverter isso? Até porque hoje o trânsito nas estradas estão muito pequenos, né? Então o faturamento é muito pequeno. O que ele poderia? Ampliar esse período. A bancada do PT, sobretudo os deputados Paulo Fiorilo e Zé Américo, fizeram uma proposta para que São Paulo aumente uma tributação que é o ITCMD. É um imposto de transmissão de doações. Normalmente feito, o empresário rico vai doar isso para o filho, vai doar isso para a filha, para a nora, para o genro, né, para o irmão. São essas doações. Todos os estados cobram 8%. São Paulo, como é comandado por milionários, e a Assembleia Legislativa tem, na sua maioria, na composição, pessoas que estão ali a serviço dos milionários, São Paulo cobra 4%. Né? Nós poderíamos já tomar medidas para ter um aumento de arrecadação, até para suportar, para amparar, seja o nosso povo mais humilde, seja o ambulante, seja o pequeno e médio empresário, né? E podemos tomar medidas até pensando nos grandes empregadores, nos grandes empresários. Quais seriam essas medidas? Diminuição do ICMS por um período, né? Nós demos um choque, apoiamos, a Assembleia Legislativa apoiou o governador no sentido de liberar o dinheiro de
todos os fundos existentes no Estado de São Paulo para que o governador pudesse usar o dinheiro desses fundos no combate dos efeitos do coronavírus, né? Seja na questão sanitária, seja na questão social, seja na questão econômica, né? Mas o governador, o que ele tem feito de fato é muitas entrevistas, muita mídia, né? E nenhuma, assim, quase nada de medidas objetivas. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. O governador, o governo do estado, nós temos um grande número de alunos matriculados na rede pública estadual, né? E a todos esses alunos é oferecido uma merenda, com dinheiro, inclusive, do governo federal. O que acontece? Veio a pandemia, o senhor governador João Agripino Dória, ele resolveu atender só uma parcela desses alunos, somente uma parcela pequena desses alunos, né? Somente aqueles que a família estava inscrito no cadastro único do Bolsa Família e tal. E a grande maioria sem essa merenda, né? Ou seja, num momento onde nós tínhamos que garantir, até porque a parte do Estado ela é muito menor, é muito mais dinheiro do governo federal. Diga-se passagem, nós vamos falar ainda das ações que a Assembleia está tomando, né? Vai gerar uma economia. Eu estou propondo, junto com a professora Bebel, que 100% desse dinheiro que nós vamos gerar de economia e repassar para o Estado seja usado para complementar a merenda daqueles alunos que ele se negou a dar comida, né? Então, assim, as ações do governo do Estado têm sido muito tímidas frente ao processo, né? Agora, quando você tem uma gripezinha, você vai no farmacêutico e ele te recomenda alguma coisa. Quando você tem um pouquinho mais forte, você vai no médico. Agora, quando a coisa aperta, a doença se agrava, você precisa de um especialista. Nós estamos tratando de uma pandemia, um bichinho que não tem vacina para prevenir e não tem remédio para curar, né? E nós precisaríamos agora de especialistas e não amadores. Infelizmente, a pandemia chegou no Brasil e nós não temos presidente da República. Chegou no estado de São Paulo, nós temos um marqueteiro lobista como governador, e chegou nas nossas cidades, nós temos pessoas como Orlando Morando, Paulinho Serra, que são seres humanos bons, mas assim não entendem absolutamente nada de coletivo, não entendem absolutamente nada de gestão, sobretudo gestão pública, gestão de vida, gestão da saúde, gestão da economia, né? E nós vamos pagar muito caro, o Guga, porque o Estado de São Paulo sairá muito mais machucado dessa crise do que os estados do Nordeste. Porque os do Nordeste, sabe o que os governadores estão fazendo? Estão fazendo um debate amplo com o empresariado para ver como pode mitigar, o que eles precisam isentar, negociando que os empresários não demitam, e ao passo que o governador demitiu, né? Uma medida que ele tomou foi cortar contratos de prestação de serviços, sobretudo na educação. Transporte escolar cortou, né? O que ele fez? Botou milhões de trabalhadoras e trabalhadores na rua, né? Num momento muito grave, né? E botou essas pessoas sem absolutamente nada, sem nenhum recurso, sem nenhum apoio, né? Eu mando um profissional embora e depois eu dou uma cesta básica para ele. Não é isso, né? Ele tinha um salário, ele mantinha um pai de família, uma mãe de família, né? E não é uma cesta básica que vai mitigar esse estrago que o governo propõe. Então, quando governadores do Nordeste estão negociando a não demissão com o empresariado, o governador do estado de São Paulo está demitindo. O Orlando Morando demitiu uma série de prestadores de serviço da limpeza, né, de merendeiros na cidade de São Bernardo. Você imagina você pegar um leque de pessoas mais humildes que tinham o seu empreguinho, tinham o seu salarinho, tinham a sua cesta básica, benefícios que tinham na empresa, e põe essas pessoas na rua do jeito que o senhor Orlando Morando fez. É criminoso as ações do Dória, é criminosa a ação dos prefeitos, né? Assim, quem tem atuado muito é o Ministério Público.
dessa feita de uma forma muito ativa. Porque os prefeitos que estão brincando e flexibilizando, né, o Ministério Público está dizendo, está indo em cima. Eu hoje acabei de dizer do caso de Diadema, mas São José queria flexibilizar, o Ministério Público para cima, Limeira, Americana, várias cidades no estado de São Paulo falavam em flexibilização, mas o Ministério Público coibiu e não permitiu essa flexibilização. Então, Guga, eu vou dizer para você o seguinte: eu acho que não será logo no início de maio, como o Dória sinalizou para o mercado. Por que ele sinalizou? Por uma atitude covarde. Porque meia dúzia de responsáveis inconsequentes fizeram campanhas nas redes sociais pedindo fora Dória, né? A vontade é que a gente entre também para pedir, por conta da ineficiência e tal. E só que nós não somos golpistas, né? Nós entendemos que quem tira e quem põe é o povo, né? A não ser que cometa-se algum crime de responsabilidade. Fora isso, não tem como tirar um governante, qualquer pessoa, do cargo que o povo elegeu, né? Então, assim, fizeram esse movimento, ele se amedrontou, né? E ele, no dia seguinte, ele propôs medidas de flexibilização. Mas ele foi para a televisão para dar uma entrevista coletiva e não explicou como é que seria a flexibilização, ou seja, foi só para sinalizar: gente, para de pedir fora Dória, né? Nós vamos flexibilizar. Mas eu não creio que ele vá flexibilizar, e se quiser fazê-lo, acho que o Ministério Público tem que intervir, né, porque nós estamos falando de vidas. Se os nossos prefeitos, se o nosso governador tivesse preparado, né, para feito a sua lição, a economia não teria sido tão impactada como será, né? Então, fica aí para os empresários, né, a responsabilidade, até porque o Dória chegou lá com apoio do empresariado, a maioria desses prefeitos das grandes cidades chegam com empresariado, assim como o Bolsonaro, né, bancado suas campanhas até de disseminação de fake news, né, por empresários. Mas eu acho que assim, não haverá flexibilização. Deputado, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa de hoje. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o telespectador ligado na Rede Alesp e também para os seus eleitores. Eu queria dizer que, primeiro, quero me solidarizar com todos os profissionais da área da saúde, quero me solidarizar com todos os profissionais da área da segurança pública, garis e outras atividades que estão tendo que trabalhar e não estão podendo parar, né? Quero dizer a vocês que estamos fazendo todas as ações possíveis para mitigar esses problemas. Fui o autor de uma proposta que corta o salário dos deputados, e a Assembleia vai aprovar essa proposta. Eu propus 50%, mas eles estão negociando para ficar em 30%, né, para que a gente corte também na nossa carne, no momento que toda a população está cortando. Quero fazer uma denúncia. Eu acho que a Assembleia Legislativa tem sido omissa nesta situação. Todos nós, deputados, apresentamos um grande número de projetos para melhorar a situação do nosso Estado, e a Assembleia travou, né? Isso está na mão de poucos deputados e até agora não fizeram a coisa a fazer, né? Talvez porque isso não chegou na família deles, né? Eu quero denunciar, eu sou deputado, tenho muitas propostas e minhas propostas estão paradas, assim como a proposta de vários outros deputados, né? As pessoas desempregadas dentro de casa e são obrigadas a pagar uma parcela da CDHU sem ter o dinheiro, né? Enfim, são muitas as medidas que nós estamos propondo. Então, eu queria dizer a cada um de vocês do nosso trabalho, do trabalho do nosso mandato, né? E reiterar o compromisso com a vida, né?
porque muita gente fala, vou trabalhar ou fico em casa, né? A conta amanhã a gente vê como paga, mas vê se tivermos vivos. Porque se nós tivermos mortos, né, como propõe o Bolsonaro e alguns outros indecentes, né, nós não teremos sequer preocupação, até porque não teremos mais a vida, né? Então, gente, fiquem em casa, vamos torcer, e se eu puder pedir algo para vocês, orem. Orem para que os nossos governantes comecem a agir corretamente. Que Deus abençoe os nossos governantes, ilumine, dê sabedoria, para que, quem sabe, eles possam fazer a diferença. E também aos deputados, né? Porque a Assembleia tem feito muito aquém do que poderia e do que deveria fazer. Deputado Luiz Fernando, muito obrigado pela sua participação nesse Alesp Conecta de hoje. E esse foi o nosso Alesp Conecta pela Rede Alesp. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Tchau!